9 de janeiro, um dia depois das invasões que aconteceram em Brasília. E quando essas coisas acontecem, existe uma grande pressão para que a gente saia falando. Sair falando muitas vezes significa, pela proximidade dos eventos e do momento que você fala, significa falar alguma bobagem, falar algo de cabeça quente, falar algo sem raciocinar direito, falar algo sem que se tenha tido tempo para que o evento ocorrido tenha sido interpretado da maneira correta. De outro lado, existe uma certa necessidade de preencher um espaço, de se falar algo. O silêncio, ele é muitas vezes dolorido e às vezes até constrangedor. Não é apenas uma pressão para que se fale algo, para que se preste satisfação ou para que alguém ache, pelo menos o fulano deu a opinião dele. É um falar algo porque algo precisa ser dito. Então, a gente entra nesse conundrum, se você quiser. A gente entra nesse espaço difícil, no qual existe um grande risco de se falar algo para se arrepender depois, ou de se arrepender depois porque não disse nada. Diante desse conundrum, a minha decisão hoje é falar nesse vídeo com vocês sobre o óbvio. E talvez para você o que eu vou falar aqui seja absolutamente repetição de um tema que você já está cansado de ouvir. Mas me parece que o óbvio não está tão óbvio assim para muita gente. E por que a gente precisa falar do óbvio? Porque o dia que a gente deixa de falar, talvez deixe de ser óbvio. Talvez seja óbvio precisamente porque a gente repete tantas vezes. Então a gente fala mais uma vez. Bem-aventurados os pacificadores. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, e eu não vou fazer muitos avisos, nem pedir inscrições, nem likes para esse vídeo, porque certamente esse é um dos vídeos que eu gravo com o maior pesar no meu coração. E não é vídeo para ficar pedindo coisa, sabe? Definitivamente não é vídeo para ficar pedindo coisa. Eu queria ir direto ao ponto. Bem-aventurados aqueles que fazem a paz. Eirenopoioi é o que a gente lê no grego em Mateus 5, versículo 9. Ali quando Jesus está próximo de fechar as bem-aventuranças, quando ele descreve a ética do seu reino. E essa descrição da ética do reino, ela parece ser algo diametralmente oposto àquilo que a gente viu ontem. Muito embora o que tenhamos visto, em alguma medida, inclua a participação de cristãos e de evangélicos ali. Como que as coisas ficaram tão discrepantes? Bom, para isso primeiro eu gostaria de explicar melhor o que é esse pacificador de Mateus 5,9. É uma palavra que aparece apenas uma vez no Novo Testamento, é o que a gente chama tecnicamente de rapax legomenon. Palavras que aparecem uma vez só, e até pela característica de aparecer uma vez só, a gente não tem o uso dessa palavra em outros contextos, e então a gente tem pouco a dizer a respeito dela a partir desse tipo de inferência. Por outro lado, o fato de aparecer uma vez só muitas vezes aponta para
algum desejo do autor de fazer o leitor notar algo de especial. Por isso eu estou pegando essa palavra aqui, que é uma palavra que não é comumente usada. Literalmente, o que a palavra quer dizer é gente que fabrica paz. É gente que faz a paz acontecer, que constrói a paz, se você quiser. Que usa a força de seus braços para construir a paz. E quando a gente fala em paz no contexto do texto bíblico, a gente logo lembra do cumprimento básico do judaísmo até os dias de hoje, mas também na antiguidade, Shalom. Shalom, a paz. Essa paz não é meramente a ausência de guerra, mas é uma espécie de estado harmônico das coisas. Bem-aventurados os que fazem a paz, os que praticam a paz, os que constroem a paz, os pacificadores, porque eles serão vistos, reconhecidos, serão chamados de filhos de Deus. Como que você reconhece filhos de Deus? São aqueles que fabricam Shalom, que fazem com que a harmonia produzida pelo próprio Deus, uma harmonia entre nós humanos, entre o ser humano e Deus espiritualmente, uma harmonia de vida em que não existem carências que ameacem a vida. Shalom é esse estado em que a gente vive de modo harmônico com tudo, com a natureza, com os outros seres humanos, com Deus. Esses fabricadores de Shalom serão reconhecidos como filhos de Deus. Isso implica dizer que os destruidores de Shalom passam longe de serem identificados como filhos de Deus. E por isso, quando, no decorrer da destruição da harmonia, que foi o que a gente viu ontem, isso é celebrado com Bíblia na mão, com um missionário evangélico, com hino da harpa. Tinha tanta gente defendendo os hinos da harpa recentemente para isso, para ser usado nisso. Quando essas coisas acontecem, a instantânea associação que se faz é que essas pessoas, embora digam ser filhos de Deus, na verdade não são. É gente que faz com que a paz vá embora e não que constrói Shalom. E por isso você vai perceber pessoas que são pessoas que nós deveríamos amar e evangelizar, dizendo, evangélico, eu não quero nada com isso. Por isso você vai ver outras pessoas que conhecem a Jesus Cristo, são discípulos dele, e olham para a igreja e falam, não sei se eu quero ir. Porque o nosso jeito de ser evangélico, que inclui o que aconteceu ontem, como eu disse num programa de podcast recentemente, esse nosso jeito de fazer igreja, ele é uma fábrica de produzir gente que não gosta da igreja. Estou dizendo que todo mundo estava lá ontem? Não. Estou dizendo que todo mundo da igreja faz aquilo? Não. Mas eu estou dizendo que o fenômeno evangélico cultural, ele faz parte do que aconteceu ontem. E é inegável. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira. E se você estiver aí buscando culpados, ou mesmo dizendo, tá, o responsável não sou eu, na minha igreja não é assim, o meu pastor é um homem de Deus, deixa eu te falar uma coisa para você. O culpado sou eu, tá? O responsável sou eu. Quem deve desculpa sou eu e gente como eu. Porque nós que somos professores, nós que somos mestres, nós que ensinamos, falhamos em demonstrar para as pessoas que o cristão precisa ser reconhecido como um pacificador. E isso é um tema recorrente no ministério de Jesus. Isso não é algo que aparece aqui em Mateus 5,9, embora a palavra fabricador de Shalom, pacificador, apareça somente aqui. Essa palavra aparece aqui porque ali no Sermão do Monte, e isso é um consenso entre comentaristas de Mateus, existe uma preocupação de Jesus para que
a sua ética do reino não seja cooptada pelos zelotes, não seja confundida pelos zelotes como uma ética que traz aquelas coisas que Jesus está prometendo pela força do braço e pela via revolucionária. Agora, a força do braço e a via revolucionária é um tipo de pressão a respeito do reino que aparece em todo o ministério de Jesus. A expectativa era que o Messias instaurasse seu reino por meio de ações militarizadas, por meio de uma grande rebelião contra Roma. Então, o tempo todo, Jesus alerta contra esse tipo de coisa. Faz parte da marca do ministério de Jesus. E quem lê os evangelhos, quem conhece o ministério de Jesus, está extremamente familiarizado com isso, porque Jesus fala disso com muita frequência. Os interlocutores de Jesus aparecem com esse tipo de demanda para ele com muita frequência. E então quem falhou fui eu. Que essa é uma reflexão de pedir desculpas da minha parte. Não por não ter ensinado, mas por não ter sido efetivo como poderia ser. Por não ter conseguido ensinar. Porque é algo central e óbvio na fé cristã. Que a gente vive cristianismo para fabricar shalom. O evangelho de Jesus Cristo é um castigo que traz shalom. Jesus, ao subir na cruz, estava construindo o shalom, estava pacificando as coisas. É disso que se trata o evangelho. É de gente pacificada com Deus e, uma vez pacificada com Deus, capaz de pacificar o mundo por meio da mensagem de Jesus. É disso que se trata o sacrifício de Jesus Cristo. Construir paz entre o homem e Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, temos, portanto, paz com Deus. Isso é estar em Cristo. E a gente se distanciou profundamente da centralidade do Evangelho. Da economia do Evangelho. Quando eu digo economia, do trabalho de Deus a respeito do mundo e de como ele faz as coisas. Do amor ao inimigo, que nós somos chamados tantas vezes ao longo do texto bíblico. Jesus nos exorta dessa forma, Paulo nos exorta dessa forma. Eu adoraria ter muito mais coisa para falar e oferecer um caminho de esperança, e talvez o único caminho de esperança que eu queira fornecer hoje seja dizer desculpa. Me perdoem. Me perdoem, especialmente porque eu sabia que isso ia acontecer. Se você acompanhou a minha série sobre igreja americana, você sabe que eu sabia que isso ia acontecer. Se você me acompanha nas outras redes sociais, você sabe que eu sabia que isso ia acontecer. Aqueles que são mais próximos e que estiveram comigo ao longo dos últimos meses em grupos de WhatsApp, sabem que eu já dizia que isso aconteceria. Não conseguimos evitar. E a gente só reconstrói, só começa de novo uma fé genuína em Jesus Cristo para a igreja. A gente só faz isso sendo pacificador a partir de agora. A gente não pode ignorar o que aconteceu, a gente tem que olhar para o que aconteceu com realismo e denunciar aquela realidade. Tá? É olhar para aquilo e dizer o que é do jeito que é, mas saber amar inimigo. É inaceitável que a maior expressão de perdão e de pacificação, de interrupção da violência na cultura pop, seja Naruto. Tinha que ser coisa de crente. E aí talvez alguém esteja falando, Naruto? Do que você está falando? Cara, até o Kishimoto, até não sei se mas
até mesmo numa narrativa boba, talvez não tão boba, mas para adolescente, que é um mangá japonês, como é o mangá é japonês sempre, como é Naruto, o autor sabe muito bem que as coisas só se pacificam quando a gente interrompe o ciclo de agressões. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é interromper o ciclo de agressões. Chega, gente. Ah, porque a direita, porque a esquerda. É verdade, a gente olha para essas coisas e não ignora essas coisas. Mas, por favor, se você quer ser conhecido como filho de Deus, construa shalom, interrompa o ciclo de agressividade. Por favor. Reconheça a tua parte no cartório. Já falei aqui tantas vezes no canal, vou falar mais uma vez. O verdadeiro profeta se reconhece como parte do problema. É a brasa tocando a boca de Jeremias antes de Isaías, antes de Isaías sair falando. Vamos interromper esse ciclo de agressão. Eu estou pouquíssimo interessado se você é de esquerda ou se é de direita. E vamos tentar olhar para onde a gente errou para pedir os perdões que tem que ser pedidos. A quem interessa pedir. Segunda coisa. Para a gente conhecer Jesus e a mensagem de Jesus de fato, a gente precisa ler a Escritura. A gente precisa ler os evangelhos, principalmente. É de lá que vem o nosso conhecimento a respeito de quem é Jesus. A gente precisa firmar um compromisso de conhecer Jesus de verdade. Te expuseram o plano da salvação, você foi alcançado por Jesus Cristo, você se tornou um cristão. Legal, não pare por aí. Conheça Jesus de verdade. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.